Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Meus irmãos e irmãs, hoje vamos orar para que Deus proteja o nosso nome. O nome de uma pessoa, ele importa muito para Deus e importa para as nossas vidas também. Quem é que gosta de saber que o seu nome está sendo mal falado? Quem é que gosta de saber que pessoas estão levantando falso com o seu nome? Qual a pessoa que fica feliz quando começam a falar sobre a sua vida, sobre coisas que não deveriam e envolve o seu nome no meio? E quando as portas estão travadas, às vezes é porque os nomes das pessoas estão sendo falados em lugares errados, em mesas erradas, em trabalhos com o nome da pessoa, simpatias com o nome da pessoa. Eu vou ser bem direta e objetiva. O nosso nome, ele é muito precioso para Deus. Olha o que aconteceu em Gênesis, capítulo 17, versículo 5. Já não será chamado Abrão, agora o seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de uma multidão de nações. Então, pai de uma multidão de nações. Não foi pai de uma multidão, pai de uma multidão de nações. Abraão, Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão. Isso, e não fica só em Abraão. Olha o que ele fez com a esposa de Abraão. Olha como o nome ele é muito sério para Deus. Deus também disse a Abraão, Gênesis capítulo 17, versículo 15. Deus também disse a Abraão, quanto a Sarai, a sua mulher, você já não a chamará Sarai, o nome dela será Sara. E quando eles tiveram um filho, o filho da promessa, Isaque, foi escolhido por Deus. O nome de Jesus foi escolhido por Deus. O nome de Jacó também foi mudado. O nome de Jacó, olha o que Deus fala aqui em Gênesis capítulo 35, versículo 9 ao 11. Depois que Jacó retornou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo, seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado de Jacó. Seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. O nome é muito importante para Deus. O nosso nome, a escolha de um nome, quando uma mulher está grávida, a escolha de um nome é muito importante para uma criança, para o seu futuro. E quanto ao nosso nome, nós devemos zelar pelo nosso nome, por amor a Deus. Porque quando você diz, eu amo a Deus, eu louvo a Deus, o seu nome, ele está dizendo que você é abençoado, que você é um filho amado, uma filha amada do Deus Todo-Poderoso. Você coloca Deus acima de tudo e todos e você vai buscando uma proteção em Deus e Ele te protege, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. A sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Porque a gente que tem temor do Senhor não vai fazer o mal para o outro, não vai levar uma vida errada. Então, o seu nome está sendo construído. Se o seu nome é Maria, a Maria vai ter um nome, quando falarem a Maria,
essa pessoa que é uma pessoa que trabalha com em determinada função, sabe, a Maria, nossa, a Maria é uma mulher de excelência, a Maria faz um trabalho bem feito, a Maria é muito elogiada, nossa, Deus é com a Maria, porque a Maria prospera. Olha só, aí já tem outra pessoa que não faz as coisas direito, e o nome dela também é Maria. E ela faz as coisas de qualquer jeito, faz as coisas, fala muito coisas que não deve, fala palavrões, xinga pessoas, fala mal de pessoas, reúne pessoas para falar mal de uma determinada pessoa, para destruir a vida daquela pessoa, a imagem daquela pessoa. Você acha que quem que agrada a Deus? Quem que vai ter a proteção de Deus? Porque Deus não se agrada, já vimos na outra oração que Deus não se agrada de quem faz o mal para o outro. Só que tem pessoas que não têm sabedoria, elas não têm o temor do Senhor, que o princípio é uma das coisas, em primeiro lugar, é o temor do Senhor, porque de Deus ninguém se esconde. Aquele que pega o teu nome para falar mal de você, para deturpar, aí você fala, você esses dias só está falando sobre pessoas mal intencionadas, mas isso é o que acontece. Infelizmente, o mundo não está de brincadeira. Pessoas fazendo mal para outras pessoas, pessoas querendo passar a perna em outras pessoas, pessoas que não aceitam que o nome da outra seja um nome limpo, seja um nome abençoado, que ela quer a todo custo sujar o nome daquela pessoa. Outra coisa, tem pessoas que estão com o nome sujo no SPC, no Serasa, não porque quis, não porque é uma pessoa que engana as outras. Por causa de muitas situações, às vezes a vida fica travada, às vezes tem portas que se fecham por mal olhado, por inveja, por trabalhos de macumba, de bruxaria, de simpatia, orações contrárias. As portas vão se fechando para uma determinada pessoa, porque o nome dela foi levado a lugares para fazer trabalho, para fechar os caminhos daquela pessoa, e aquela pessoa ela começa a ter problemas na vida dela, problemas financeiros. Aí às vezes uma pessoa adoece, às vezes há uma separação no casamento, quantos casamentos destruídos por causa dessas coisas, com o nome das pessoas. Então, aí a pessoa começa a ter dívidas, a pessoa começa a não conseguir pagar suas contas. Às vezes uma pessoa fecha uma empresa por causa disso, tudo por causa do nome, porque o outro não quer que aquele nome seja um nome que cresça. Porque você veja mesmo como é sério isso. Quem não conhece o Silvio Santos já faleceu, mas ele foi um grande empresário, um homem reconhecido no mundo inteiro. Então, ele fez o nome dele, ele foi muito abençoado, em tudo que ele fazia, Deus o abençoava. Então, quando uma pessoa faz o seu nome, a glória é de Deus, porque todas as pessoas veem que aquela pessoa, ele agradava a Deus, ele fazia as coisas para Deus, ele ajudava muitas pessoas. Então, faça seu nome, meu irmão, minha irmã, e vamos orar para que Deus proteja o nosso nome. Quando ele limpa o nosso nome, tira o nosso nome de lugares que foram levados para fazer trabalhos, para fechar os caminhos das pessoas, as portas começam a se abrir, as coisas começam a mudar. Mas nós temos que ter um comportamento, como eu falei no começo, dando o exemplo da Maria, que fazia tudo com excelência. Para fazer o seu nome, você precisa fazer o seu trabalho com excelência. Ah, mas eu limpo o chão, eu trabalho com faxina. Na empresa que eu trabalho, ninguém valoriza o meu trabalho.
você se engana. Deus valoriza o seu trabalho e esse é o que importa, porque Ele vê a nossa vida 24 horas. O guarda de Israel, ele não dorme nem dormita, e você tem a bênção de Deus porque você carrega dentro de você o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo dentro de si tem que agradar a Deus, para que ele não saia. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz. Não adianta eu só falar aqui e eu não fazer as coisas direito. Eu preciso fazer e eu preciso falar e eu preciso cumprir o que eu estou prometendo para Deus. Aquilo que eu faço, eu tenho que fazer direito. Eu tenho que fazer bem feito. Eu não posso chegar aqui e enganar vocês, falar uma coisa que venha da minha cabeça. Tudo é na palavra de Deus. O seu nome, meu irmão, minha irmã, o seu nome importa muito para Deus. Porque quem olhar para você vai ver a bênção de Deus na sua vida. Então você tem que ter cuidado com o seu nome. Você tem, onde você andar, você tem que andar com Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus dentro de você, que é um espírito de excelência. Então você vai fazer tudo com excelência para Deus. Não importa. O meu marido não me valoriza, uma pessoa fala: o meu marido não me valoriza e eu faço a comida, ele reclama, eu lavo a roupa, eu passo, ele não me valoriza. Não busque valorização de pessoas, busque a valorização de Deus. Faça seu trabalho com excelência. Homem, você que dá tudo para sua esposa e tem esposa, eu já vi coisas horríveis. A gente fala muito que tem homens porque realmente tem, infelizmente, que maltrata mulheres, mas teve uma pessoa que eu nunca esqueço disso. Ela tinha um marido de excelência, ela elogiava o marido, mas ela o traía. Eu não estou aqui para detonar mulher, nem vida de homem, eu estou falando de que você acha que no final quem se dá bem é quem faz as coisas direito. O que o outro faz, depois vai ter a consequência. O que importa é você, o que importa sou eu. O que me incomoda de uma pessoa estar falando mal de mim. Antes eu ficava muito incomodada, desesperada, querendo mostrar que eu não era aquilo que estava falando de mim. Hoje eu não me preocupo. Não porque eu não me preocupo com o meu nome, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para quem eu estou fazendo, eu estou servindo a Deus, eu estou buscando a cada dia me melhorar para agradar a Deus, e eu sei que isso tem consequência na minha vida, tem consequências de proteção, de prosperidade, de bênçãos, porque é o que diz na palavra de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Depois nós vamos fazer uma oração e você faz junto comigo, vamos orar, eu vou orar devagar, para que você acompanhe essa oração, para orar pelo seu nome. Mas olha o que diz no Salmo 91, olha o que Deus fala. A gente tem que pedir a Deus que proteja o nosso nome. Olha o que Deus fala: porque Ele me ama, eu resgatarei. Ele tira o nosso nome de lugares que não deve ficar, porque Deus zela pelo nosso nome. Porque uma pessoa que busca a Deus, fala bem de Deus e faz as coisas para agradar a Deus, Ele cuida do nosso nome, porque nós falamos e honramos o nome dEle. Olha, Ele fala: porque Ele me ama, eu resgatarei. Eu protegerei, pois conhece o meu nome. Olha como o nome é poderoso. O nome de Deus, ele tem que ser glorificado. Olha o que diz no Salmo 113, versículo 2 ao 4. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até o ocaso. Seja louvado o nome do Senhor, exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus.
Deus está acima de tudo e de todos, e seja bendito o nome do Senhor e a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo, Deus Espírito Santo, a nosso favor. Quem impedirá da nossa vida prosperar e de ter um nome limpo, um nome que todo mundo olha e fala, aquela pessoa é uma pessoa de excelência, não importa o passado. Aqueles que ficarem apontando o dedo e falando, mas você fez isso no passado. Deus mudou o nome de Jacó, Deus mudou o nome de Abraão, o nome de Sarai para Sara. E olha, Ele vai mudar toda a situação. Se tiver alguma área da tua vida travada, Ele vai nos dar resposta. Porque, Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com Ele. Vou livrá-lo, Ele nos livra. E cobri-lo de honra. Ele cobre de honra como? Pelo teu nome. Ele vai te cobrir de honra e quem olhar vai dizer, quem é essa pessoa? É a Maria, é o José que está fazendo isso para Deus. É porque o trabalho dele é com excelência. Aí você vai subindo de cargo. Tem pessoas que começam num cargo pequeno, ela é fiel, ela vai crescendo de cargo, ela prospera e quando pensa que não, ela já é dona de uma empresa, ela é uma grande empresária, ele é um grande empresário. E é o quê? Zelando o nome. Uma empresa, ela tem que zelar pelo nome. Quantas empresas faliram por causa de oração contrária, por causa de palavras de maldição lançadas naquela empresa? O nome da tua empresa tem que ser zelado. Empresário e empresária, não importa se é pequeno, médio, grande, ele precisa da proteção de Deus. Aí Deus fala, vou livrá-lo e cobri-lo de honra, vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. E ainda temos a salvação, porque a nossa vida não é só aqui, temos a vida eterna, nós cremos que o nosso nome está no livro da vida, então temos que... A nossa vida começa aqui, o paraíso começa aqui, porque você tem que viver uma vida de excelência, você não pode viver uma vida só de problemas, e às vezes está no nome, no teu nome, pessoas fazendo e desejando mal. Agora vamos orar. Ó Deus Pai, Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, neste nome que é o nome sobre todo nome, no nome do Senhor Jesus, eu venho te pedir, tira, aí você repete comigo, vai repetindo comigo, meu irmão, minha irmã, tira o meu nome de mesas erradas, tira o meu nome de lugares ruins, de bocas que amaldiçoam, tira o meu nome, Senhor, de toda porta travada, abre portas para o meu nome. Quando falarem o meu nome, Senhor, que eu seja chamado. Tira todo o impedimento da minha vida e de cada membro das nossas famílias. Abençoa-nos, Deus Todo-Poderoso, o meu nome, o nome de cada membro da minha família. Aí você coloca, meu irmão, minha irmã, o nome de cada um no papel e você vai declarando o nome de cada um da sua família. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, dai livramento para o nosso nome, livramento de morte para as nossas vidas, livramentos de acidentes, livramento de palavras de maldição, de orações contrárias, de impedimentos, de todo e qualquer mal, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Coloca o nosso nome em evidência para a tua glória. Dai-nos a prosperidade, a bênção, abençoa o nosso nome, abençoa o nome de cada membro das nossas famílias, para que sejamos abençoados e que temos a bênção, que o Senhor libere a bênção da prosperidade. Em nome do Senhor Jesus, nos chama, Pai, pelo nome, e nós que estávamos na
na último da fila por causa de tanto impedimentos, de palavras de maldição hereditária que cai por terra agora, em nome do Senhor Jesus, que o nosso nome seja o primeiro da fila, Pai, a ser lembrado por Ti, a ser chamado por Ti. Abre portas da prosperidade para os Teus filhos e filhas. Dai-nos uma vida de excelência, dai-nos espírito de excelência, e tudo que tocarmos que prospere, Pai, tudo para a Tua glória, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos orar o Salmo 91, para que caia por terra todo o impedimento, que o Senhor envie seus anjos poderosos para nos proteger e proteger o nosso nome. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Ore comigo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo o mal, do homem sanguinário, do homem perverso, da perversidade humana e espiritual. Abençoa e protege as nossas vidas, dos idosos, dos animais, das crianças, Deus Pai Todo-Poderoso. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo para a Tua glória. Abençoa grandemente os nossos nomes, Senhor, e de todos os empresários que Te buscam, que Te ama, que Te coloca em primeiro lugar, em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória, hoje e sempre. Amém.